A manhã de Elu sempre começava da mesma forma, com o alarme vibrando às 6h30. Depois de desligá-lo, o primeiro que fazia era tomar algumas pílulas que, para sua frustração, não lhe faziam nada. Tomava banho, se vestia impecavelmente e saía de casa com a mesma rotina que o acompanhava todos os dias, a mesma que lhe lembrava que aquela medicação não funcionava. Ao chegar à empresa, entre os cumprimentos formais de seus funcionários, não faltavam os boatos do corredor. Alguns se perguntavam se um homem tão encantador quanto ele já estaria casado, enquanto outros confirmavam que, tivesse ou não esposa, ele continuava sendo o enigmático deus cético da companhia. Justo nesse momento, um de seus colegas se aproximou para informar que naquele dia chegavam 3 estagiários novos, entregando-lhe seus processos para que os revisasse. Elu assentiu, recebendo a informação. Mas mal deu alguns passos, colidiu de frente com um dos recém-chegados. O estagiário de cabelos brancos nem se abalou e seguiu em frente como se nada tivesse acontecido. Colega de Elu, indignado, gritou: "Ei, você não tem olhos! Volte e se desculpe!" Mas Elu, com sua calma habitual, deu pouca importância. "Esqueça, estou bem", disse ele. Foi nesse exato momento, quando acharam que o incidente havia terminado, que o aprendiz parou, virou-se levemente e com um sorriso de lado, perguntou: "Mas por que eu teria que me desculpar?" Assim, como se nada, o estagiário se foi, deixando o colega de Elu completamente indignado. Ele não podia acreditar na ousadia, mas Elu, tentando manter a calma, pediu que o deixasse passar, embora internamente já estivesse planejando como investigaria aquele garoto tão insolente. De volta à sua sala. Elu revia alguns currículos e se deparou com um que não tinha foto. Que estranho, pensou. Ao ver o nome, Xi Xianjin, sentiu um leve desconforto. Revisava alguns currículos e se deparou com um que não tinha foto. Que estranho, pensou. Ao ver o nome, Xi Xianjin, sentiu um certo. Com um toque de ironia, Elu imaginou que esse Xi Xianjin devia ser o aluno modelo de sua escola, super respeitoso com todos. Se soubesse o que o esperava. Mal terminou de pensar isso, uma mão apoiou uma pasta em sua mesa. Elu levantou a vista e, para sua surpresa, era o mesmo estagiário da manhã. E o insolente: "Você é Elu, o chefe deste departamento?", perguntou o garoto, com aquela atitude tão despreocupada. Elu, um pouco desarmado, confirmou que sim e perguntou quem era. "Chamo Xi Xianjin e vim entregar meus dados", respondeu o estagiário, como se Elu não estivesse lendo seu currículo naquele exato momento. Elu olhou e por um segundo ficou como paralisado. Era um desperdício que alguém com aquela presença tivesse um nome tão estranho. Mas logo voltou à realidade. "Vamos lá. Primeiro, você chegou 20 minutos atrasado. Segundo, onde está a sua educação? Não sabe que se deve bater na porta antes de entrar. E ainda por cima me fala com um tom super arrogante." Mas Xi Xianjin, longe de se abalar, aproximou-se, invadindo seu espaço pessoal. Elu ficou em choque, sem saber o que fazer. E aí, do nada, Xi Xianjin o beijou. Sim, o beijou na boca, e disse lindo. Elu, totalmente abalroado, se afastou de repente e gritou: "Afaste-se de mim." Estava furioso. "Assim você fala com seu chefe. Assim você o trata." Xi Xianjin, com um sorriso de lado que dava cringe, perguntou: "E como eu deveria me dirigir a você, então?" Elu estava humilhado, e o estagiário aproveitou para tocar seu lábio com um dedo. "Você tem medo de mim?", o provocou, pressionando-o contra a mesa. "Sabe, diretor Elu, não há necessidade de se preocupar, já que eu só", deixou a frase no ar, com aquele olhar que dizia que o problema mal estava começando. Com isso, Xi Xianjin esticou o braço sobre a cabeça de Elu, fingindo pegar um livro, enquanto lhe soltava com um sorriso que só queria alcançar aquilo. Elu, claramente desconfortável, tentou afastá-lo um pouco. Com a voz tensa, disse que não era o indicado para o departamento e que não o contratariam. Mas Xi Xianjin apenas o olhou sem emoção. E claro, Elu, que estava super nervoso, achou que se livrara dele. Mas não. O estagiário apenas o interrompeu, com ironia, soltando: "Acreditas mesmo em mim?" Era só uma brincadeira. Depois disso, jogou o livro sobre a mesa, fazendo um barulho seco que fez Elu tremer. Xi Xianjin se virou com aquele sorriso que dá arrepio, olhando para um Elu completamente derrotado no fundo. Pensou que isso ficava interessante, que o senso de estágio valia a pena se ia ser tão divertido. Riu baixinho, enquanto Elu cobria o rosto com a mão, sentindo o pânico invadir. Com ar de derrota total, Elu só pôde pensar: "Estou louco." E com uma mudança de cena, o dia chegou ao fim. Já era de noite, e Elu, que não aguentava mais, estava pronto para ir embora.
Finalmente saía do trabalho, pensou, enquanto apertava o botão para abrir o elevador. Mas justo quando as portas estavam se fechando, uma mão as parou de repente. E lá estava Xi Xianjing, como se nada tivesse acontecido, cumprimentando com boa tarde, diretor. E Lu ficou imóvel. Xi Xianjing entrou no elevador, aproximando-se para lhe dizer que já o haviam contratado oficialmente. Ele, com seu sorriso habitual, apenas disse que esperava que a Lu não se importasse com isso. Mas é claro que a Lu importava, e muito. Ele tinha certeza de ter entregado toda a informação sobre Xi Xianjing aos recursos humanos para que o demitisse. Então, o que aquele tipo estava fazendo aqui? Lu tentou ignorá-lo, afastou-se do elevador para ir embora, pensando que a única coisa que podia fazer era se concentrar no trabalho e esquecer que Xi Xianjing existia. Mas o estagiário, com um TSSK de irritação, o impediu. Aproximou-se novamente, encarou-o e disse, diga de uma vez, diga que não quer me ver. Lu, tentando manter a calma, respondeu que tivesse cuidado com o que fazia, pois havia câmeras de vigilância. Mas Xi Xianjing apenas lhe deu um tapa na lateral da cabeça, exatamente na parede, cercando-o. Com seu olhar desafiador, perguntou a Lu o que ele queria dizer com aquilo. E antes que pudesse responder, Xi Xianjing, com um sorriso ainda mais sádico, soltou uma frase que te deixava gelado. Você quer dizer que agora posso fazer o que quiser, desde que ninguém nos veja? Naquele instante, as portas do elevador se abriram, talvez anunciando uma interrupção, ou o início de algo pior. Exatamente nesse instante, as portas do elevador se abriram, revelando uma colega de Lu. Ao ver a cena tão comprometedora, onde Xi Xianjing o tinha cercado, ela deixou cair os papéis de susto. A garota tapou a boca, soltando um "oh" silencioso. Embora Xi Xianjing não se movesse, os dois perceberam que tinham público. A colega, tentando disfarçar sua surpresa, gaguejou rapidamente. Desculpe, não vi nada, continuem, e saiu correndo, rindo baixinho enquanto pensava para si mesma que o deus cético havia sido acertado por um homem. E ótimo boato. E Lu, vermelho de vergonha e raiva, aproveitou a distração para empurrar Xi Xianjing com todas as forças. Não ouse se aproximar de mim de novo, disse com a voz trêmula, e saiu disparado do elevador, deixando Xi Xianjing para trás. Ele ficou sozinho no elevador, observando Lu se afastar, com uma expressão de pura frustração no rosto, soltando um merda. Enquanto Lu tentava se recompor no corredor, notou que sua colega ainda ria às gargalhadas com outra pessoa, provavelmente contando o que acabara de presenciar. Mas Lu não escaparia tão fácil. Justo quando pensava que havia se livrado, sentiu uma mão agarrando sua pasta por trás. Era Xi Xianjing, que o seguira até o corredor. Antes que Lu pudesse reagir, Xi Xianjing o cercou novamente contra a parede. Com aquele sorriso que já conhecia, aproximou-se e sussurrou, consegui pegar. E Lu, com o rosto vermelho, o empurrou novamente. Você me seguiu. Xi Xianjing apenas riu. É? O que está dizendo? Será que não posso vir por aqui? Você comprou a rua. Sem lhe dar tempo para responder, o abraçou pela cintura e, com um movimento rápido, tirou-lhe os óculos, deixando Lu completamente vulnerável. Com uma voz de caçador satisfeito, Xi Xianjing lembrou, você não disse que, se não houvesse ninguém, poderia fazer o que quisesse. Lu olhou, incapaz de dizer uma palavra, enquanto Xi Xianjing, com um sorriso ainda mais perverso, pensava para si mesmo quão fina era a cintura de Lu. Com Lu ali, imóvel e sem seus óculos, Xi Xianjing não deixava passar a oportunidade. Lu gritava desesperado pedindo que lhe devolvesse os óculos. Mas o estagiário, com aquele sorriso de sempre, apenas dizia que Lu era hipócrita, que fingia ser sério no escritório, mas na verdade era outra coisa. Lu estava furioso, ruborizado e, além disso, sem os óculos, sentia que não conseguia ver bem seu perseguidor, o que o tornava ainda mais vulnerável. Xi Xianjing o observava, e o pensamento que lhe passou pela cabeça foi, merne, sem óculos, ele parece mais fofo. Xi Jinjing continuava com seus próprios pensamentos sobre a vida. O irritava que o obrigassem a trabalhar, mas encontrar Lu fora inesperado e, de certa forma, interessante. Ele queria rasgar a pele desses hipócritas para ver se havia algo de verdade por trás deles. Uma verdadeira joia. Quase suplicando que lhe devolvesse os óculos, estendendo a mão para tentar pegá-los. Aproximava-se mais, até que seus rostos ficaram a centímetros de distância. E Lu percebeu o quão próximos estavam, e a atmosfera naquele momento era intensa demais. Mas de repente, como se algo tivesse feito um clique em sua mente, Xi Xianjing recuou. Entregou os óculos a Lu, como se lhe desse um alívio, e com um só desta vez te deixarei ir, virou-se.
Por dentro, o estagiário estava todo confuso, se perguntando, mas o que estou fazendo? E com um homem. Parece que o karma estava chegando. Elu estava perdido em um mar de dúvidas. Depois daquele momento tão tenso com Xi Jinping, não parava de se perguntar por que seus caminhos se cruzavam repetidamente. Sentia-se tão confuso que começou até a pensar que não tinha apenas problemas físicos, mas que a cabeça também estava lhe pregando uma peça. Mas ele não era o único nesse estado. Por outro lado, Xi Jinping estava em casa, diante do computador, assistindo a alguns vídeos um tanto especiais. Algum tempo depois, recebeu uma mensagem de seu amigo, Jia Ziao, que justamente lhe enviaram um daqueles vídeos, dizendo para que não se assustasse muito. Xi Jinping, com a guarda alta, respondeu que já tinha namorada e que não estava interessada em flertes com ele. Mas por dentro, era evidente que não estava tão certo. Um soco na mesa e um EMBP revelavam sua negação. Como poderia interessar-se por um homem, se questionava. No entanto, não conseguia evitar que sua mente vagasse para outro lugar. Pensava em Elu e o achava bastante. Enquanto isso, de volta ao seu apartamento, Elu tomava sua medicação. Perguntava-se se finalmente estava surtindo efeito ou se suas reações estranhas daquele dia eram por outra razão. A verdade é que a pílula era muito amarga. Então, para engoli-la mais fácil, comeu algumas colheradas de mel. Mais relaxado, deitado no sofá, Elu começou a refletir. Com 28 anos, nunca havia experimentado algo assim. Percebeu que se havia contido por muito tempo. E foi exatamente ali, naquele momento de vulnerabilidade, que se deixou levar por uma fantasia com Xi Jinping. Uma imagem extremamente intensa em que os dois se beijavam apaixonadamente. Elu ficou agitado, com o coração disparado, processando o que acabara de acontecer em sua cabeça. Depois daquela fantasia intensa, Elu continuava com o coração acelerado. Ele recostou-se na cadeira, soltando um suspiro profundo, em que deixava claro que ainda estava processando tudo. No dia seguinte, na cafeteria da empresa, Elu tentava retomar sua rotina. Enquanto preparava um café, pensava em Song Qi. Se eu o ignorar, se esperar que se aborreça, disse a si mesmo, ele não me incomodará mais, certo? Nisso, vê Xi Jinping, que se aproxima de uma colega de trabalho. Com seu sorriso mais encantador, ela pergunta se pode fazer um favor, se pode ajudá-lo a conseguir um documento porque não sabe como. A garota, toda nervosa e com o rosto vermelho, aceita encantada, como se tivesse sido atingida por uma flecha de Cupido. Elu não podia acreditar no que via. Isso você deveria fazer, não ela, diz a Xi Jinping, que o olha com uma cara de você, o que lhe importa. Não é da sua conta. Por que eu deveria te ouvir? Responde Xi com sua habitual atitude desafiadora. Mas Elu não se abala e responde com total calma, porque sou o diretor deste departamento. Na cabeça de Xi Jinping, a imagem do pai furioso surge de repente. Lembrava como deserdara, congelou suas cartões e o mandou trabalhar, ameaçando que as coisas piorariam se continuasse sendo problemático. Ainda com aquela raiva interna, Xi Jinping olha para Elu com uma expressão que grita, me importa nada o que digas. Pega o documento da colega, joga sobre a mesa e diz, sim, 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 faça você mesmo. Depois, Xi Jinping ousa olhá-lo diretamente e pergunta, diretor Elu, tem mais alguma coisa para me dizer? Se não, pode ir para a sua sala, para que eu não precise vê-lo mais. Elu, sem se abalar, simplesmente diz, quando terminar, entregue na minha sala, e vira-se, deixando-o sozinho ali. Xi Jinping fica com cara de irritado, batendo os dedos na mesa, impaciente. Mas antes que Elu consiga se afastar muito, Xi aparece bem atrás dele e sussurra ao ouvido, com um sorriso que não prometia nada de bom. Diretor, não precisa se esforçar tanto para chamar minha atenção, porque você não me interessa em nada. Elu se vira e, sem dar muita importância, pede a Xi Jinping que se concentre em seu trabalho em vez de falar bobagens. Xi Jinping fica com cara ofendida, se perguntando se o que disse foi mesmo uma bobagem, mas, meio relutante, pega uma cadeira e se senta. Claramente irritado, começa a digitar furiosamente em seu computador. Passam-se 2 horas, e Elu permanece concentrado quando, de repente, Xi Jinping aparece em sua sala e bate um processo na mesa, dizendo, aqui, pega o processo. Elu o olha, um pouco surpreso com o golpe repentino, mas pega os documentos e começa a revisá-los com calma. Enquanto Elu lê, Xi Jinping o observa com nervosismo, engolindo em seco. Na sua cabeça, pensa que certamente Elu só está procurando erros para fazê-lo parecer mal. Impaciente, Xi Jinping bate na mesa e pergunta a Elu se fez o trabalho sozinho, desafiando-o a apontar erros, se houver.
Trabalho de Shi Xianjing estava impecável. Bem organizado, claro e muito bom para um iniciante. Shi Xianjing fica todo vermelho, processando o elogio inesperado. Impaciente, Shi Xianjing bate na mesa e pergunta a Elu se ele fez o trabalho sozinho, desafiando-o a dizer logo se há erros. Mas Elu, com um pequeno sorriso e ajustando os óculos, pergunta por que ele achava que estava errado. Era que o trabalho de Shi Xianjing estava impecável, bem organizado, claro e muito bom para uma iniciante. Shi Xianjing ficou toda vermelha, processando o elogio inesperado. Com o rosto vermelho, Shi Xianjing diz a Elu que não pense que ele vai gostar dele apenas por elogiá-lo, porque isso é impossível. Depois, sai correndo da sala, visivelmente abalado, e Elu fica olhando para ele, sem entender bem o que aconteceu. Lá fora, Shi Xianjing toca o rosto, ainda envergonhado, e pensa que Elu não é apenas hipócrita, mas também muito astuto. Mal sai da sala, o celular de Shi Xianjing vibra. É uma mensagem de seu amigo, convidando-o a sair naquela noite e conhecer um novo lugar. E assim, passamos da sala de reuniões para um bar super movimentado e cheio de gente. Shi Xianjing está sentado com seu amigo, que lhe diz que, como é a primeira vez que vai a lugares assim, há uma infinidade de garçons bonitos e provocantes. Oferece ajudá-lo a se aproximar de quem ele quiser, mas Shi Xianjing, sem hesitar, o interrompe com a mão. Pero Shi Xianjing, sem hesitar, o segura com a mão. Ei, Jia Ziao, se continuar dizendo besteiras, manda uma mensagem para o seu homem, diz Shi Xianjing, já cansado. Seu amigo apenas murmura uma queixa e vai procurar outro lugar. Deixando-o sozinho. Shi Xianjing suspira, aquele bar lhe dá dor de cabeça e, para completar, o deixa pensando. Como pode saber se realmente gosta de homens se nem sequer está aqui em lugares desse tipo? Decide que nunca mais voltará. Com vontade de um pouco de ar, Shi Xianjing se levanta e vai fumar um pouco. Enquanto se afasta do barulho, ouve alguém gritar. Song Qi, ainda nem começou, para onde vai? Mas, em vez de prestar atenção, Shi Xianjing segue seu caminho, e de repente, seu olhar cruza com um rosto conhecido. Distraído pela música e pelas luzes, leva alguns segundos para reconhecê-lo. Esse é Elu, pensa Shi Xianjing, surpreso. O que está fazendo seu chefe aqui? Com outro homem. Nada menos. A pergunta que lhe vem à cabeça é óbvia. Será que ele também gosta de homens? Enquanto isso, Elu está sentado com seu encontro, um garoto chamado Itian. O ambiente está super animado, mas Elu não está se sentindo nada bem. Mesmo enquanto seu encontro pergunta o que ele quer beber e se oferece para convidá-lo. A verdade, não me sinto à vontade aqui, pensa Elu, sentindo a mão de seu encontro em sua coxa. Itian me trouxe aqui para confirmar minha sexualidade por causa do Song Qi. Garoto, notando sua desconforto, sorri de forma super provocante. Isso é o melhor, diz ele, se quiser me rejeitar, é bem-vindo. Depois disso, levanta-se, ele se aproxima ainda mais e pergunta seu nome. Elu mal consegue articular um eu, antes de ser interrompido por uma voz furiosa que conhece muito bem. Você aceitou sair comigo? Então por que saiu com outra pessoa? Exclama Song Qi, aparecendo do nada e agarrando o braço de Tian. Não esperava que fosse do tipo que trai. O rosto de Elu fica pálido ao reconhecer a voz. Essa voz, pensa, antes de levantar a vista e gritar, Song Qi. Song Qi continua repreendendo Itian por sua traição, e o garoto, já desconfortável, apenas diz, não, sinto muito, de repente lembrei que tinha algo para fazer, então vou embora. Se levanta e sai correndo, deixando Elu sozinho com Song Qi. Assim que Itian desaparece na multidão, Song Qi agarra Elu pelas costas e o detém. Para onde você pensa que vai, diretor? Pergunta com um sorriso que não promete nada de bom. Pensei que fosse chato, mas olhe onde acabei encontrando você. Elu está preso, enquanto ao longe, Shi Xianjing e seu amigo Jia Ziao observam a cena com diversão. Esse garoto bonito deve ser um cara difícil, mas que emoção, comenta Jia Ziao, e Shi Xianjing não pode evitar sorrir. Ali estava Elu, preso por Song Qi, que o olhava com aquele sorriso brincalhão, mas carregado de intenções. O diretor nem percebeu o que se aproximava. Sem esperar resposta, Song Qi agarrou seu braço e o arrastou para fora do bar, ignorando completamente os protestos de Elu. Uma vez lá fora, na escuridão da noite, o empurrou sem piedade contra uma parede. Será que não vai fingir que me considerou? Diretor, disse, aproximando-se. Parece que é mais hábil do que pensei, hein? Certamente tem um monte de relações. Elu tentou se soltar, irritado. Minha vida privada é só minha, não se meta, disse.
Mas Song-Chi não o deixou. Apertando sua pulseira, o acusou de tê-lo evitado intencionalmente para ir a um lugar como aquele. Sua voz ficou mais dura, até que o ameaçou sem rodeios. Se a empresa souber da sua vida tão caótica, acha que não podem te demitir. O diretor ficou em choque, sem saber o que dizer. Por dentro, sabia que Song-Ki o tinha nas mãos e que tentar explicar algo seria inútil. Mas Elu não se deixaria assim tão fácil. Com um sorriso sarcástico, respondeu: acha que, se souberem, vão demitir só a mim. Você me perseguiu. Então você também sai perdendo. Song-Chi mudou sua expressão. Aproximou-se tanto que lhe acariciou o rosto com um olhar intenso. Estava me esperando todo esse tempo. Isso significa que me quer, certo? Perguntou com um tom provocador, antes de soltar a bomba, e não se importaria de se contaminar com minha doença, certo? Elu deu um passo para trás, confuso. O que está dizendo? Perguntou, sem entender. Song-Ki sorriu com ar de superioridade. O que ouviu? Se sair para brincar sem cuidado, vai ficar doente. Mas bom, você é jovem, uma visita ao hospital não te faria mal. Seu tom era claramente uma zombaria. Antes que Elu pudesse reagir, Song-Ki se aproximou novamente, cada vez mais perto. O diretor recuou, suplicando, não venha. Pare, mas foi inútil. Song-Ki o cercou mais uma vez, sussurrando ao ouvido, o que prefere, ir para sua casa ou para um hotel? Com a tensão no máximo, Song-Ki, de repente, girou-se, quase de forma abrupta. Não me interessa esse tipo de coisa, disse, com o rosto vermelho de raiva. Posso ir embora agora. Elu, ainda em choque, mas aliviado por a situação não ter piorado, pediu, espero que não conte o que aconteceu hoje. Isso enfureceu Song-Ji ainda mais. Não sou tão desprezível quanto você pensa, gritou. Solicito minha transferência para outra empresa amanhã mesmo. Elu ficou ali, observando Song-Ji se afastar. Sentia-se surpreso. Começou a pensar sobre aquele homem e percebeu que, além de seus problemas pessoais, Song-Ki era alguém bastante competente no trabalho. Mas porque sentia aquela estranha pontada no peito ao ouvi-lo dizer que iria embora. Era algo que não conseguia entender completamente. Você achava que Song-Ki ia embora tranquilo, hein? Pois não. De repente, lá estavam os dois, com penas negras caindo ao redor como se o drama tivesse virado gótico. Sim, embora antes Song-Chi tivesse dito que iria se transferir, agora estava ali, olhando para Elu e soltando uma daquelas frases que te deixam com aquela sensação de o quê? Ele diz, você não precisa ir embora. Ou seja, desde que nunca mais volta a este lugar no futuro. Elu, já até a raiz dos cabelos contudo, simplesmente responde, vou embora. Sem dar muita importância, o que fez Song-Ki ficar ainda mais furioso. E foi aí que Song-Ki o agarrou pelo braço. Furioso, grita se ele não tinha ouvido, se não entendia a linguagem humana. Elu, na mente, só pensava que esse cara era um velho chato e seu caráter era super imprevisível, que melhor teria ido embora antes. A verdade, uma vibe bem desconfortável. Mas a situação ficou ainda mais intensa. Song-Ki o agarrou pela cintura, aproximando perigosamente, e a pergunta que ele lançou foi, agora me diga, quantas vezes esteve com um homem? Song-Ki continuou, e sobre sua doença, já foi tratado em um hospital alguma vez. Elu, sem conseguir acreditar no que ouvia, só conseguiu dizer o quê? Enquanto Song-Ki o olhava com uma intensidade que te fazia tremer, pensava para si mesmo que Elu era tão magro que, mesmo usando terno, conseguiria esmagá-lo com um pouco de esforço. Uma ideia um pouco sombria, se me perguntar. E antes que Elu pudesse reagir ou dizer algo, Song-Ki o calou com um beijo. As penas continuavam caindo, e na mente de Song-Ki, quanto mais calado estava Elu, mais vontade tinha de. Já imaginam. Mas Elu não ficou parado. O empurrou com força, e Song-Ki sequer conseguiu evitar um pequeno gemido, com uma marca no lábio. Olhou para ele e disse, será que você é um cão? Elu, que se recompôs rapidamente, o encarou com seriedade. Neste ponto, não deveríamos nos aproximar. Minha doença e minha vida amorosa não têm nada a ver com você. Tenha um pouco de consideração com suas ações. E assim, Elu virou-se e foi embora, deixando Song-Ki ali, sozinho, com uma raiva evidente. Song-Ki apertou o punho, como em uma crise interna, pensando, não dá para lidar com um velho assim, sério, não posso gostar de homens. Parecia totalmente frustrado, fazendo uma birra mental, gritando por dentro, impossível. Na calma de seu quarto, Elu tentava processar tudo. Você o via na banheira, a água relaxante, mas sua mente estava em outro lugar. Tocava os lábios, revivendo aquele beijo forçado de Song-Ki, e a verdade, sentia um desejo estranho de experimentá-lo novamente.
Uma contradição total. Mas ele não estava sozinho. Em algum lugar da casa, Xi Xianjing o observava, e ao ver Elu mergulhado em seus pensamentos de vou-me ir daqui, uma ideia lhe deu uma raiva enorme. Vai-se ir para encontrar outros homens, pensava, e sem hesitar, apagou o cigarro com uma cara de poucos amigos. Nem pense nisso, disse para si mesma, e de uma vez, pegou o telefone e ligou para alguém, pedindo um favor. No dia seguinte, Elu não perdeu tempo. Tentou pedir uma transferência de filial, buscando um alívio de todo o caos. Mas, para sua surpresa, o gerente disse que a vaga já estava completa e que teria que se inscrever novamente mais tarde. Gerente, meio confuso, pensava em voz alta que não entendia como Song Shao fazia com que as pessoas não pudessem sair, como se houvesse algo por trás, algo que impedisse as pessoas de se moverem por causa de Song Shi. A situação não estava nada boa. Na sala de trabalho, Elu estava bastante abatido com tudo isso. Justo neste momento, a colega que tinha um cruz nele se aproximou e perguntou se ele teria tempo depois do trabalho. Nervosa, disse que queria convidá-lo para jantar para contar algo importante. Ele, que estava procurando uma forma de se livrar de Song Qi, pensou, se sair com ela, talvez Song Qi me deixe em paz de uma vez por todas. Então, sem hesitar, disse que sim, mas ao lado, Xi Xianjing, que havia observado tudo com sua lata de refrigerante, não pôde conter a raiva. Com um estalo forte, esmagou a lata e a jogou na lixeira com um golpe. Será que ele realmente prometeu sair com ela? Nem sequer parou para pensar, pensava, fulminando Elu com o olhar. A tensão no ambiente era palpável. Enquanto isso, Elu continuava com a cabeça a mil, pensando-se, já que não podia ir para outra filial, talvez o melhor fosse mesmo renunciar. Para ele, Song Qi era uma bomba relógio, alguém que poderia explodir a qualquer momento e tornar sua vida insuportável.